Livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, capítulo 8. A mulher samaritana encontrando a água da vida. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? João 4:29. Em João 4, encontramos uma mulher samaritana com um histórico bem sórdido, cujo nome não é revelado. Jesus a encontrou quando veio tirar água em um poço, e esse encontro transformou sua vida. O apóstolo João dedicou 42 versículos para contar a história do encontro incrível dessa mulher com o Senhor. Essa parte tão importante das Escrituras não seria dedicada a esse episódio a menos que as lições contidas nele não fossem de suma importância. À primeira vista, boa parte da cena parece comum e sem importância. Trata-se de uma mulher anônima que realizava a tarefa mais banal do cotidiano: tirar sua porção diária de água para sua casa. Ela veio sozinha, em uma hora em que, provavelmente, ninguém mais estivesse lá no poço. Essa foi, provavelmente, uma indicação de seu estado marginal. Jesus, viajando pela região a caminho de Jerusalém, estava descansando perto do poço. Seus discípulos estavam comprando comida na vila vizinha. Jesus, sem ter nenhum utensílio nem corda alguma para tirar água, pediu à mulher para lhe dar de beber. Não se tratava de um incidente maravilhoso. E com certeza, essa não era uma cena que nos levaria a esperar que uma das lições teológicas mais profundas em toda a Bíblia estivesse quase começando. Um cenário impressionante. No entanto, olhe mais de perto e você verá que muitos detalhes nesse quadro têm uma importância enorme. Em primeiro lugar, tratava-se do Poço de Jacó, localizado em um pedaço de terra bem conhecido pelos estudantes do Antigo Testamento. Era um campo que Jacó comprou para que ele pudesse armar sua tenda na terra de Canaã, Gênesis 33, 18 e 19. Ele construiu um altar no local e lhe chamou El Elohe Israel, que significa o Deus de Israel, versos 20. Esse foi exatamente o primeiro imóvel habitável registrado nas Escrituras que algum israelita possuiu na terra prometida. Abraão tinha comprado, anteriormente, o campo de Efron, que possuía uma caverna que se tornou seu sepulcro e o de Sara. Gênesis 23, 17 a 18, 25, 9 a 10. Mas essa prioridade, na verdade, se tornou a base doméstica de Jacó. Somos lembrados em João 4,5 que esse foi o mesmo pedaço de terra que Jacó deixou em testamento para o seu filho preferido, José. Gênesis 48, 21, 22. Posteriormente, ele passou a ser o local exato onde os ossos de José finalmente descansaram, Josué 24, 32. Lembre-se de que quando Moisés saiu do Egito, ele levou o caixão de José, Gênesis 50, 24, 26. Os israelitas levaram restos mortais de José com eles pelos 40 anos no deserto. Uma das primeiras coisas que fizeram depois de conquistar a terra prometida foi o enterro final desses ossos. Tudo isso foi feito de acordo com o pedido do próprio José. Atos 7, 15 a 16. O poço que estava na propriedade não foi mencionado no Antigo Testamento, mas sua localização era bem conhecida na época de Jesus devido a séculos de tradição judaica, e o local permanece como um monumento até os dias de hoje. O poço é bem profundo, João 4,11, acessível somente com uma corda bem comprida, através de um buraco que foi escavado em meio a uma placa macia de calcário. O reservatório abaixo dela é alimentado por uma nascente, portanto sua água está sempre potável, pura e gelada. É o único poço e a melhor água disponível em uma vizinhança que tinha muitas nascentes salobras. A existência desse poço na propriedade de Jacó era considerada pelos israelitas uma prova da graça e da bondade de Deus ao seu patriarca. Então, o local tinha um histórico bem grande e importante dentro da tradição judaica.
No entanto, na época de Jesus, aquele pedaço de terra ficava em território samaritano. E isso é outro detalhe surpreendente e importante para o cenário de João 4. Já era incomum Jesus estar em Samaria, e talvez um pouco escandaloso, uma vez que os samaritanos eram considerados impuros pelos israelitas. Jesus estava viajando de Jerusalém para Galiléia, no verso 3. Um simples olhar no mapa revela que a rota mais direta para passar bem no meio de Samaria, mas na época de Jesus, qualquer judeu de respeito sempre viajaria por um trajeto diferente. A rota preferida era passar a leste do Rio Jordão, depois para o norte, por Decápolis, antes de atravessar o Jordão novamente para Galiléia. Essa rota alternativa se afastava por muitos quilômetros, mas evitava Samaria e era essa a intenção. Os samaritanos eram um povo mestiço, descendente de pagãos que tinham casado com os poucos israelitas que sobraram depois que os assírios conquistaram o Reino do Norte. 722 a.C. Na época de Neemias, em meados do século V a.C., os samaritanos se constituíam em uma séria ameaça contra a pureza de Israel. A história secular registra que o principal inimigo de Neemias, Sanbalate, foi um dos primeiros governadores de Samaria. Neemias 4, 1-2. O neto do sumo sacerdote judeu se casou com a filha de Sanbalate, levando a ira de Neemias. Eu o expulsei para longe de mim, Neemias escreveu. Neemias 13, 28. Com esse casamento, eles profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Versos 29. Por volta do primeiro século, os samaritanos tinham uma cultura distinta construída em torno de uma religião sincrética, misturando aspectos do judaísmo e do paganismo grosseiro. Seu local de adoração era o Monte Gerizim. Sanbalate tinha construído um templo ali para competir com o Templo de Jerusalém. O templo samaritano era servido por um sacerdócio falso, obviamente. Lembre-se de que os israelitas do Reino do Norte já tinham corrompido o judaísmo vários séculos antes, estabelecendo um sacerdócio falso. Esse tipo corrompido de judaísmo foi precisamente o que deu origem ao samaritanismo. Portanto, a religião samaritana foi afastada da verdade em dois momentos, mas eles cultivavam alguns elementos da doutrina judaica. Os samaritanos consideravam o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, inspirados por Deus. No entanto, eles rejeitavam os Salmos e os profetas. Durante o período macabeu, menos de 150 anos antes da época de Cristo, os exércitos judeus comandados por João Hyrcano destruíram o templo samaritano. Mesmo assim, o Monte Gerizim continuou sagrado para os samaritanos, como centro de adoração para a sua religião. Um grupo de samaritanos ainda cultua naquele lugar até hoje. O desprezo dos judeus pelos samaritanos era tão intenso que, em meados do primeiro século, a maioria dos judeus simplesmente se recusavam a viajar por Samaria, a despeito da importância dessa terra para a sua tradição. Jesus quebrou essa convenção de propósito. Em João 4,4 lemos: Era-lhe necessário passar por Samaria. Ele tinha um propósito a cumprir, e isso exigia que ele viajasse por Samaria, parasse no poço histórico, conversasse com essa mulher problemática e fizesse uma revelação sem precedentes sobre sua verdadeira missão e identidade. Visto sob esse prisma, praticamente tudo a respeito do cenário de João 4 se torna notável. É incomum encontrar Jesus sozinho. É incrível perceber que o Deus encarnado poderia se cansar fisicamente, no verso 6, ou ter sede. Verso 7. É surpreendente que Jesus intencionalmente abordaria ou iniciaria uma conversa com uma samaritana miserável como essa. Era surpresa até mesmo para ela que alguns judeus quisessem falar com ela no verso 9. Era igualmente chocante para os discípulos encontrá-lo conversando com ela. Versos 27.
Deve ter sido considerado ofensivo que ele bebesse de um vaso impuro, que pertencia a uma mulher imunda. Parece estranho para uma mulher como essa entrar em um diálogo teológico prolongado. É maravilhoso ver como pode ser rico o ensino de Cristo, mesmo em um contexto como esse. O centro ou a alma de tudo o que as Escrituras ensinam sobre a adoração autêntica está resumido nas poucas palavras que Jesus falou a essa mulher nos versículos 21 a 24. É impressionante que o seu pecado pessoal fosse uma questão tão importante para o seu coração e para a sua mente. Versos 29. Ainda que Jesus tenha se referido a ele de modo indireto no verso 18, e ainda que ela tenha tentado inicialmente mudar de assunto, no entanto, o que era espantosamente inesperado a respeito de todo esse relato fantástico é que Jesus escolheu aquela hora, aquele local e aquela mulher em particular para ser parte do cenário onde ele revelaria, pela primeira vez em sua vida, formalmente e explicitamente, sua identidade verdadeira como Messias. E esse fato único dá a essa mulher um lugar importante na lista das mulheres extraordinárias. Uma conversa curiosa. A conversa de Jesus com a mulher iniciou-se de forma bem simples e natural. Ele pediu algo para beber. O poço era profundo e ele não tinha como tirar água dele. Então disse: "Dê-me um pouco de água." Ele provavelmente disse isso de forma casual e suficientemente amigável, mas expressou isso como uma ordem e não como uma pergunta. Ela obviamente não achou que o pedido ou o modo pelo qual ele o colocou era mal educado. Ela, com certeza, não agiu como se sentisse ofendida. Em vez disso, imediatamente se admirou que ele lhe dirigisse a palavra e ainda mais, que lhe pedisse para beber de seu vaso. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Verso 9. Os tabus quanto ao gênero, quanto à raça e quanto à classe social, normalmente impediriam pessoas do nível de Jesus de conversar com uma mulher como ela, muito menos de beber em um recipiente de água que pertencesse a ela. Evitando responder sua pergunta, Jesus disse: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Versos 10. Ele já estava dando uma ideia da mensagem real que ele pretendia transmitir a ela. Ela imediatamente entendeu que ele estava fazendo uma afirmação incrível. Ela respondeu: "O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" Versos 11 e 12. Na verdade, ele era maior do que Jacó, e é exatamente isso que ele queria demonstrar para ela. Mas, mais uma vez, em vez de responder sua pergunta de forma direta, continuou a falar da água viva. De fato, ele a garantiu. A água que ele oferecia era infinitamente melhor do que a água do poço de Jacó. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versos 13 e 14. Agora ela estava extremamente curiosa, então lhe pediu para dar a água viva, verso 15. Acho que naquela altura ela provavelmente entendia que ele estava falando da água espiritual. As parábolas e metáforas eram ferramentas padrão de ensino naquela cultura. Jesus era obviamente algum tipo de rabino ou de líder espiritual. Não parece que ela ainda estava pensando em termos literais, mas sua resposta refletiu a mesma linguagem metafórica que ele tinha usado com ela. "Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água." Verso 15. As próximas palavras de Jesus a interromperam de forma inesperada. "Vá, chame seu marido e volte." Versos 16. Agora ela estava em um dilema. A verdade sobre sua vida era tão horrível que não conseguia admitir para ele. Ele parecia supor que ela fosse uma mulher típica com um lar respeitável e um marido honrado.
Ela não era nada disso, mas em vez de expor toda a sua desgraça a esse rabino, só lhe disse uma pequena parte da verdade. Eu não tenho marido. Versos 17. Para sua decepção total, ele já sabia de toda a verdade. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Versos 17 e 18. Observe que ele não a repreendeu como mentirosa, pelo contrário, a elogiou por falar a verdade. Ela não estava negando seu pecado, mas, obviamente, também não estava orgulhosa dele. Portanto, para manter o mínimo de dignidade, ela simplesmente tinha evitado as deduções da pergunta sem realmente mentir para encobrir alguma coisa. Isso não importa. Ele sabia tudo sobre o pecado dela nos mínimos detalhes. Quando ela relatou posteriormente seu encontro com Jesus, esse foi o fato que a impressionou mais. Ele a disse tudo o que ela tinha feito, versos 29 e 39. Momentos antes, ela tinha questionado se ele era maior do que Jacó. Naquele momento, ela soube que sim. Gosto muito da simplicidade moderada e quase engraçada com a qual ela reconheceu sua própria culpa. Senhor, vejo que é profeta. Versos 19. Ele a tinha desmascarado completamente. Fosse quem ele fosse, ele obviamente sabia tudo sobre ela. E mesmo assim, longe de zombar dela ou castigá-la, ele a tinha oferecido a água da vida. A essa altura, milhares de pensamentos e perguntas preencheram sua mente. Ela, com certeza, deve ter pensado sobre quem ele era exatamente e como ele sabia tanta coisa a respeito da sua vida. É óbvio que ele estava bem preparado para contar a ela quem ele era. Ele mesmo levantou essa questão quase imediatamente no versículo 10. Mas ao invés de prosseguir, ela levou a conversa para uma direção esquisita, trazendo o que, em seu entendimento, era a principal questão de disputa religiosa entre judeus e samaritanos. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 20. Ela realmente não expressou isso em forma de pergunta, mas não acho que tenha sido sua intenção desafiar Jesus. Creio que ela estava esperando que esse rabino, que parecia saber de tudo, pudesse esclarecer o que parecia a ela ser o debate fundamental dos séculos. Quem estava certo, os judeus ou os samaritanos, Gerizim ou Jerusalém? Jesus não ignorou sua pergunta sincera, nem a repreendeu por mudar de assunto. Ele lhe deu uma resposta breve, porém poderosa, em João 4, 21 ao 24. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com essa resposta, ele conseguiu várias coisas. Primeiro, ele esclareceu que o que importa não é o local da adoração. Os verdadeiros adoradores se definem pelo objeto e pela maneira de adoração. Em segundo lugar, ele deixou bem claro que a tradição religiosa na qual ela foi criada era completamente falsa. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versos 22. Ele não suavizou a realidade, nem se esforçou para tentar ser delicado. Ele respondeu à pergunta que ela, de fato, tinha perguntado. Em terceiro lugar, ele sutilmente a fez retornar para o assunto principal, dizendo-lhe que uma nova era estava começando, onde nem Gerizim nem Jerusalém teriam um monopólio no sacerdócio. A época da nova aliança estava despontando no horizonte. Havia uma expressão sutil de perspectiva messiânica em suas palavras, e ela compreendeu isso. Ela respondeu com essas palavras incríveis: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir.
Quando ele vier, explicará tudo para nós. Versos 25. Não é importante que essa mulher samaritana, nascida e criada em uma cultura religiosa corrupta, tinha a mesma esperança messiânica de todas as outras mulheres piedosas da Bíblia? Agora, reflita sobre as consequências de sua afirmação. Ela sabia que o Messias estava chegando. Essa é uma expressão definitiva de confiança. Era uma fé embrionária esperando para nascer. E como ela achava que o Messias verdadeiro se identificaria? Quando ele vier, explicará tudo para nós. Versos 25. Ele já tinha demonstrado que sabia todos os seus segredos, como testemunhou posteriormente para os homens de sua cidade. Ele me disse tudo o que tenho feito. Versos 29. Ela estava dando uma pista forte de sua suspeita que o próprio Jesus fosse o Messias. Quando o apóstolo Pedro confessou posteriormente a sua fé no fato de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse-lhe: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. O mesmo aconteceu a essa mulher. O Espírito Santo estava esperando no seu coração. Deus, o Pai, a estava aproximando irresistivelmente de Cristo, revelando-lhes a verdade que os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviram. Naquele momento, Jesus estava pronto a tirar a cortina e revelar sua verdadeira identidade como nunca tinha feito antes. Uma revelação impressionante. Logo depois de ela ter mencionado a questão do Messias, Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. João 4:26. Essa é a declaração messiânica mais direta e explícita que Jesus fez. Nunca antes, em nenhum relato bíblico, ele tinha dito isso de um modo tão direto. E nenhuma outra ocasião ele se declarou de forma tão clara até a noite da sua traição. Com certeza, quando Pedro fez sua grande afirmação, Jesus disse que ele estava certo, Mateus 16, 17 a 19, mas imediatamente advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, no verso 20. Quando a multidão de Jesus exigiu: Se é você o Cristo, diga-nos abertamente, João 10, 24. Ele nunca negou a verdade, mas evitou afirmar de forma explícita as palavras que eles estavam rogando ouvir. Em vez disso, recorreu às suas obras como prova de quem ele era. Eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Versos 25. Foi somente em seu julgamento diante de Caifás, no início da manhã, pouco antes da sua crucificação, que Jesus revelou novamente sua identidade de forma tão clara quanto ele tinha revelado àquela mulher samaritana. O sumo sacerdote o perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Marcos 14:61. Jesus disse: Sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Versos 62. Essa foi a exata declaração que finalmente custou-lhe a vida. Marcos escreveu: O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Versos 63 a 64. À luz de tudo isso, é absolutamente impressionante que a primeira vez que Jesus escolheu se revelar como Messias tenha sido para uma mulher samaritana com um passado tão sombrio. Mas sua revelação de si mesmo era um testemunho da sua fé. O fato de ele ter se declarado de forma tão clara é a prova positiva de que a pequena partícula de fé que a fazia, a princípio, esperar pelo Messias, ou estava pronta para se desenvolver em uma fé autêntica e plena, ou já tinha se desabrochado. Jesus não teria se comprometido com um incrédulo. João 2, 24. A Bíblia diz que foi precisamente naquele momento que os discípulos voltaram da sua tarefa e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. João 4, 27.
A expressão grega é enfática, dando a entender que eles tinham voltado bem na hora que ele estava se declarando como Messias. Eles estavam chocados e sem palavras diante dessa cena. João, que estava presente, escreveu: Ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Versos 27. Uma transformação maravilhosa. Logo depois que os discípulos chegaram, a mulher saiu do poço, deixando seu vaso de água. Não foi a distração que a fez deixá-lo lá. Ela tinha toda a intenção de voltar. Seu plano era trazer os homens principais da cidade e apresentá-los a Cristo. Ela tinha recebido um conhecimento incrível sobre o qual não se poderia guardar segredo. Sua reação foi típica de novos cristãos, uma das provas de sua fé autêntica. A pessoa que acaba de se livrar do peso do pecado e da culpa sempre quer transmitir as boas novas para as pessoas. O entusiasmo da mulher era palpável. E observe que a primeira coisa que ela disse aos homens da sua cidade é que ele, Jesus, verbalizou todas as coisas que ela tinha feito. Ela não estava mais escondendo o seu pecado, ela estava se deliciando com o brilho do perdão e não havia vergonha nisso. Seu entusiasmo e determinação eram aparentemente irresistíveis, porque os homens da cidade voltaram com ela ao poço onde todos eles encontraram a Jesus. O impacto imediatamente do testemunho dessa mulher sobre a cidade de Sicar foi profundo. João escreveu: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Versos 39. Que contraste isso tem com a recepção que Jesus teve por parte dos escribas e fariseus em Jerusalém. Lucas escreveu: Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, 2. Os líderes religiosos ficaram revoltados com ele porque ele estava disposto a conversar com pessoas desonestas e malandras como essa mulher. Zombavam dele abertamente, dizendo: Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11, 19. Eles se ofenderam, por exemplo, quando Jesus foi à casa de Zaqueu. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Lucas 19, 7. Entretanto, os samaritanos não tinham os falsos escrúpulos da hipocrisia religiosa. Os homens importantes dessa vila samaritana eram, em vários sentidos, o extremo oposto dos líderes religiosos em Jerusalém. Com certeza, os líderes judeus tinham a certeza de que quando o Messias viesse, ele os defenderia. Ele baniria os romanos e estabeleceria seu reino sobre todo o mundo, com Israel no centro. Ele triunfaria sobre todos os inimigos de Israel, inclusive os samaritanos, e governaria e reinaria por meio das mesmas estruturas políticas e religiosas que representavam. Suas expectativas messiânicas eram altas exatamente por isso, e seu desprezo por Cristo era visível pelo mesmo motivo. Ele não se enquadrava em nenhuma das suas noções preconcebidas do que o Messias deveria ser. Ele repreendeu os líderes religiosos enquanto interagia abertamente com os publicanos e pecadores. Os líderes judaicos o odiavam por isso. Os samaritanos tinham a perspectiva oposta. Eles sabiam que o Messias foi prometido. Apesar de os livros de Moisés serem a única parte do Antigo Testamento na qual eles acreditavam, as promessas messiânicas estavam presentes neles. Como Jesus disse aos fariseus: Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. João 5,46. Em Deuteronômio 18:18, por exemplo, Deus prometeu que um grande profeta, um porta-voz nacional da magnitude de Moisés, ou maior ainda, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca. O Pentateuco também incluía todas as profecias conhecidas sobre a semente da mulher que esmagaria a serpente, e a semente de Abraão, na qual todas as nações seriam abençoadas.
Essa é a razão pela qual a mulher samaritana sabia que o Messias estava chegando. No entanto, a sociedade samaritana tinha se deteriorado e pervertido por anos de religião falsa e de imoralidade. Os samaritanos tinham um sentimento definido de que eles eram pecadores. Eles não tinham o orgulho de justiça própria que influenciava a religião dos fariseus e saduceus. Quando refletiam sobre o Messias vindouro, eles provavelmente aguardavam sua vinda com certo medo. Portanto, quando essa mulher anunciou com tanta coragem que ela tinha encontrado o Messias e que ele sabia tudo sobre o seu pecado, mas acolheu do mesmo modo, os homens de Sicar receberam Jesus com grande entusiasmo. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos outros creram. E disse à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. João 4, 40 a 42. Esse foi um avivamento incrível e deve ter transformado aquela cidadezinha. Jesus tinha de fato encontrado uma adoradora verdadeira. As Escrituras não contam o que acabou acontecendo com a mulher samaritana. O coração dela tinha sido claramente transformado pelo seu encontro com Cristo. Temos certeza absoluta de que a vida dela também mudou, porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Cerca de 3 anos depois do encontro de Cristo com a mulher samaritana no poço de Jacó, aconteceu a fundação da igreja. Sua influência se espalhou rapidamente de Jerusalém por toda a Judéia e Samaria, e a partir de lá até os confins da terra. Atos 1:8. Isso queria dizer que a mulher samaritana e os homens de sua cidade logo poderiam encontrar comunhão e ensino em um contexto que não era nem hebreu, nem samaritano, nem judeu, nem grego, nem de escravos, nem de livres, nem só de homens e nem só de mulheres, mas onde todos eram um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Acho que é uma certeza que a vila samaritana de Sicar se tornou um centro de atividade evangélica e de testemunho. Ao sair do caminho rotineiro para se revelar para aquela vila e dar-lhes a água da vida que saciou sua sede espiritual, podemos ter certeza de que ele não os abandonou de modo algum. Essa mulher, que começou sua nova vida trazendo muitas pessoas a Cristo, sem dúvida, continuou seu ministério evangelístico. Ela continua, até hoje, evangelizando pessoas por meio do registro das Escrituras. Multidões chegaram a Cristo pela influência de João 4 e por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Versos 39. Só o céu revelará os frutos vastos e abrangentes do encontro dessa mulher extraordinária com o Messias. E assim terminamos mais um capítulo desse livro. Espero que estejam gostando, e se você está gostando, deixe aí seu like, compartilhe para alguma irmã que você acha que queira ouvir. Um abraço e até o próximo capítulo.